Boa tarde, alunos da disciplina Estágio Curricular Supervisionado 1, currículo antigo, né, que é o 2011. Hoje, no dia 16 de agosto, a gente está aqui se reunindo, tendo esse primeiro encontro, já que essa disciplina, ela não tem direito a um horário fixo, né, para esses encontros. Então, eu vou marcar alguns poucos encontros durante o semestre, tá? Que serão necessários para algumas informações para vocês. E eu vou sempre gravar e disponibilizar na nossa sala do SIGA, porque nem todo mundo vai ter a mesma disponibilidade dos horários que eu vou colocar. Então, eu vou sempre colocar em horários diferentes para tentar abarcar mais alunos que possam assistir, certo? Ao todo, são 37 alunos matriculados, porque essa disciplina já não vinha sendo ofertada há algum tempo, né? Mas, finalmente, estamos agora com ela em 2021.1. Tenho que dizer para vocês o seguinte, não é nada complicado, é simples, tá? Essa disciplina. A maior parte da carga horária dela, vocês vão dedicar à elaboração de um diagnóstico organizacional, certo? Então, começo a dizer isso e informo que no site da coordenação de administração, bem como no SIGA da disciplina, eu coloquei lá para vocês a resolução de estágio supervisionado do nosso curso, tá? Essa resolução tentou abarcar um pouco do currículo antigo e do currículo novo ao mesmo tempo. O que é que vocês vão poder aproveitar de lá? Várias normas, tá? Mas principalmente o modelo, certo? Os elementos mínimos que a gente exige para a elaboração de um diagnóstico organizacional. Se encontra no apêndice A3 da resolução, certo? Então, seguindo por este modelo, vocês vão poder acrescentar alguns outros elementos com base em alguma literatura do agrado de vocês, certo? No próprio site do SEBRAE tem muitas informações sobre diagnóstico organizacional. Eles, inclusive, desenvolveram um programa em que uma empresa se cadastra no site deles e vai respondendo perguntas, certo? E o próprio programa dá a eles um diagnóstico sobre a empresa deles ou um setor, certo, dela. Então, há muito a ser feito. E aí, o que seria exatamente? Qual é o objetivo de fazer um diagnóstico organizacional, certo? Ele é importante demais, é uma ferramenta imprescindível para que as organizações possam identificar seus pontos positivos e negativos diante de todos os processos da organização, tá? O diagnóstico organizacional, tanto vocês podem fazer sobre toda a organização, como nesta disciplina, vocês podem se dedicar a um setor da empresa, tá? Se for uma empresa pequena, micro, pequena empresa, dá até para fazer, vocês teriam tempo para fazer sobre um diagnóstico organizacional dela todo, tá? Mas vocês podem escolher uma área específica dela, onde vocês vão avaliar como as coisas acontecem lá, os processos, né? E as técnicas utilizadas, e vocês vão fazer uma análise do que é que vocês veem de positivo, o que é que vocês veem de negativo, o que é que vocês sugerem de mudança para melhorar os processos dentro do setor, dentro da organização, tá? Com base no conhecimento que vocês já têm, certo? Então, é uma prática bastante interessante para vocês, alunos de administração, porque já começa a colocar uma visão diferente sobre o que acontece nas organizações e que vocês vão poder opinar, certo? O que é que vocês precisam fazer?
Vocês precisam fazer duas coisas logo no início dessa disciplina. Uma delas é conseguir um professor orientador do nosso departamento de administração, certo? Para orientar vocês na elaboração desse diagnóstico, certo? E aí vocês, com o professor orientador, ele é que vai ser o principal parceiro de vocês, tá? E ele é quem vai dar notas a vocês. Então, a nota ao final do período vai ser passada para mim, certo? E eu que vou colocar no CIGA. Mas ao final do período, vocês vão ter as notas que os orientadores de vocês avaliaram o desempenho de vocês, tá? Então, o semestre foi dividido por mim em 3 partes, em que cada uma vai equivaler a uma avaliação de vocês. São essas datas que estão lá no CIGA, como avaliação 1, 2 e 3. O que é que vocês vão fazer? Perto dessas datas da avaliação, vocês vão enviar ao professor orientador uma ficha de avaliação, certo? Que é a que está já lá no CIGA, em que o orientador vai marcar, vai assinar e dar nota a vocês pela primeira parte desse diagnóstico organizacional. Ou seja, de tudo que vocês vão fazer juntos até a data da avaliação 1. Então, tem uma nota. Vocês se encarregam de enviar isso assinado pelo orientador e por vocês também, para mim, até aquela data, certo? Então, não percam os prazos. Coloquem avisos no celular e tudo, certo? Alguns professores costumam demorar a ver a ficha de avaliação, a responder, a dar nota. Então, envie com um pouco mais de uma semana da data do prazo de me entregar, tá? Para dar tempo do orientador ver, responder a vocês mandarem para mim, ok? Então, a avaliação de vocês vai acontecer assim. Então, tem a data da avaliação 1, que é quando vocês vão ter a primeira nota do orientador, a ficha de avaliação 2, quando vocês forem ter a segunda nota, e, por fim, a ficha de avaliação 3, que nesta data, além de vocês enviarem para mim a ficha de avaliação 3, certo? Vocês vão enviar para mim o diagnóstico elaborado durante todo o semestre, tá? Então, a data limite de vocês concluírem o diagnóstico organizacional é a data que está lá como avaliação 3, certo? Então, o que é que eu falei aqui, até agora? Que vocês precisam de um professor orientador, tá? Precisam de um professor orientador, e que vocês precisam elaborar o diagnóstico organizacional conforme a resolução atual de estágio supervisionado, certo? Tanto a ficha de avaliação como a resolução estão já no CIGA, tá? E o que é que vocês vão precisar também? Uma terceira coisa importante a realçar é que vocês, para fazerem o diagnóstico, vocês vão ter que conhecer uma empresa, tá? E pedir a autorização dela para a elaboração desse diagnóstico organizacional, certo? Então, pode ser uma empresa que vocês já conheçam, ou que vocês conhecem o dono para facilitar vocês terem acesso às informações que vocês vão precisar perguntar à empresa, certo? Se você não conhece nenhuma, você escreve, tá? Manda um e-mail durante esse período de pandemia, você manda um e-mail, aguarda a resposta da pessoa, você escreve toda uma mensagem assim, bem educada, uma mensagem já com estilo profissional, se identificando como aluno de administração, matriculado em uma disciplina na qual precisa realizar um diagnóstico organizacional, certo? Então, com a autorização da empresa, aí vocês vão poder realizar o diagnóstico. Porque vocês vão precisar fazer perguntas. Se vocês puderem ir pessoalmente, tranquilo, tá? Não vai ser exigido isso de vocês, certo? Não vai ser exigido.
A gente, nesse momento de pandemia, enquanto o trabalho da gente está remoto, vocês podem fazer todo o diagnóstico via remoto. Só que tem gente que trabalha, né? Professora, Pode fazer do próprio trabalho. Pois não, Jéssica? justamente minha dúvida é sobre isso, porque eu queria fazer aqui no meu próprio trabalho, só que já procurei me informar e precisa de um ofício da UFPB, entendeu? Aqui tem essa burocracia, precisa do ofício e tal. Aí isso eu consigo na coordenação, como é que eu posso fazer? Eu, eu posso providenciar esse ofício, certo? Aliás, eu não. É melhor que seja um ofício do coordenador de curso, certo? Então, eu vou falar com ele para ele gerar esse ofício, tá? E que nesse ofício conste o nome de todos os alunos matriculados nessa disciplina. A senhora vai precisar do CNPJ da empresa, os dados da empresa para que coloque aqui nesse ofício ou não precisa? Olha, só se a empresa quiser um ofício específico para ela. Mas eu estou pensando num ofício genérico do coordenador, pedindo que as organizações colaborem para a realização desse diagnóstico organizacional, certo? Para fins acadêmicos, dos alunos tais. Aí geraria um ofício com o nome de todos os alunos. Então Veja, eu posso procurar saber, aí, independente do que ele falar, eu passo um e-mail para a senhora. Se quiser pronto, com os dados, eu passo os dados também, pode ser? pode Porque ser. como eu tô trabalhando aqui, assim, de manhã até o final da tarde, então para mim é mais cômodo e melhor eu fazer aqui, entendeu? Sim, sim. E é o mais indicado, porque vai facilitar a sua É. vida, certo? Pronto. É... Professora, Pois não, Alexandra. eu tenho uma dúvida também. Em relação a essa assinatura, a senhora disse que poderia ser do setor ou então de toda a organização. Nesse caso de ser do setor, eu posso colher a assinatura de alguém do setor ou precisa ser específico o diretor da empresa, o dono da empresa, algo assim, em relação a essa assinatura? Vê só, eu não estou exigindo a assinatura da empresa em nenhum documento, certo? Quem vai precisar ter a autorização para realizar o diagnóstico organizacional são vocês, alunos, Ah, certo? As assinaturas que eu falei até agora são a de vocês e a do professor orientador nas fichas de avaliação, certo? entendi. No mais, não tenho assinatura. Não tem outra assinatura. O que eu falo é de vocês escreverem pedindo a autorização e a empresa pode responder no seu e-mail dizendo: olha, eu autorizo. E aí, claro Ah, que quando a empresa responder dizendo que autoriza, que permite, certamente tem a pessoa que está respondendo ao seu e-mail, né? O nome dela, pelo menos, para garantir a vocês que ela realmente deu essa permissão e que aí vai também estar disposta, né, a responder as perguntas de vocês quando vocês forem começar o diagnóstico, certo. Tá bem, professora. Obrigada. certo? Se porventura uma organização ou outra precisar de um ofício específico, aí vocês escrevem para mim que eu providencio isso, tá certo? Professora, eu tenho o meu negócio, eu posso fazer um diagnóstico sobre o meu negócio? Deve aproveitar as facilidades, certo? Eu tenho um primo que tem um negócio e tal, posso fazer na empresa dele? Pode. Nada impede. Basta vocês fazerem um diagnóstico em uma empresa que exista, né? Senão vocês não vão ter conhecimento nenhum. Porque a intenção é que vocês agreguem conhecimento a vocês, certo? Então tem que ser uma empresa, né? Não precisa, Joana, ser conveniada com a UFPB, certo? Não precisa, o que facilita muito. Como também, gente, eu falo empresa, mas na verdade
O ideal é que tenha tudo isso, não seja uma empresa informal, tá? Só que nesse momento de pandemia, por exemplo, existem empresas informais também, muitas que surgiram, né? E aí, mas o ideal mesmo é você fazerem algo com a empresa com CNPJ. Até porque, se eu não me engano, um dos itens que a gente cobra lá no diagnóstico é essa formalização, né? Se eu não me engano, pede CNPJ e tudo. Quando você identifica o negócio no qual você realizou. Quando eu falo empresa, claro, a gente imagina que esse nome esteja relacionado com fins lucrativos. Mas o que eu quero falar realmente é que pode ser uma organização. Você pode fazer sobre uma organização pública, como também para uma organização sem fins lucrativos, tá? Então, aí vocês escolhem. Tudo vai depender um pouco também do que vocês pretendem, assim, trabalhar futuramente. Eu quero fazer um concurso público. Então você já pode aproveitar e fazer um diagnóstico sobre um setor, uma área pública, contanto que tenha autorização, né? Como vocês podem pedir para fazer isso também numa ONG, certo? Então, assim, são muitas opções, tá? Professora, já perguntei aqui, é específico, viu? Pronto, tá certo. Então, me mande os dados, viu, Jéssica? Tá? Então, vejam o que é que pode facilitar a vida de vocês nesse sentido, tá bom? Deixa eu ver. Pois não? Licença, é Natália falando. É que eu entrei um pouquinho atrasada, que eu estou no meu trabalho, e eu não sei se a senhora já explicou isso, né? Porque pelo que eu li das suas orientações, a gente vai fazer o nosso diagnóstico baseado no apêndice 3 lá da resolução, não é isso? E lá a gente tem os objetivos do trabalho. Esses objetivos, eles serão definidos com o professor orientador, é isso? Sim, com o professor orientador e com base no local em que você vai realizar o diagnóstico. Se vai ser, por exemplo, numa empresa toda, ou se vai ser apenas no setor da empresa. Certo, ok. Obrigada, professora. Certo? Nada. Que mais? Esse trabalho deve vir todo conforme as normas da ABNT, certo? E vocês podem pegar o modelo de capa, contracapa e tudo mais, que também tem lá na resolução, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma necessidade de alguma orientação a mais, vocês podem, durante qualquer momento, escrever para mim que eu vou estar à disposição de vocês, tá certo? Além, claro, de vocês terem o professor orientador de vocês, que tem que ser do nosso departamento. Não, Mayara, não precisa ser uma empresa física, pode ser uma empresa, sim, virtual, online, tá certo? Vocês têm, nesse aspecto, total liberdade, tá? E aí, a minha sugestão para vocês não deixem para fazer isso depois. Tratem já de ter uma empresa na mente de vocês e, se precisar de autorização e tudo mais, tratem disso o quanto antes, tá certo? Porque lembrem, a gente já tem data para avaliação 1, que é quando vocês vão ter que me entregar essa ficha assinada pelo orientador. Essa questão do professor orientador, vocês vão escolher qualquer professor do nosso departamento. Vocês fazem o convite pedindo, né, que lhe orientem na elaboração de um diagnóstico organizacional como forma de cumprir uma exigência da disciplina de estágio 1. Tá certo? E aí vai ser uma orientação como outra normal. Quando existir essa disciplina com com horário definido, com aula e tudo mais, certo? A gente tinha encontros todas as semanas, e a gente debatia várias coisas, mas ainda assim o diagnóstico vocês faziam com o orientador e com a minha orientação também,
Mas como a gente não tem mais uma carga horária definida, isso complicou tudo, né? E aí juntou que agora a turma é enorme, né? Então isso não torna mais possível que eu dê essa orientação para todo mundo, tá? Mas é claro que vocês tendo algum questionamento durante o semestre, vocês têm total liberdade, certo? Para escrever para mim, e o que eu puder ajudar, eu ajudo a vocês, como por exemplo, nessa primeira parte que alguns vão precisar, né, de uma declaração oficial da universidade para realizar esse diagnóstico em organizações que vocês precisam, tá? Então, basicamente, o nosso semestre vai ser dedicado a isso, a vocês aprenderem, certo? A avaliar, a analisar processos dentro de uma organização e indicar possíveis falhas ou pontos positivos, mas principalmente fazendo sugestões de melhoria. O que é que vocês sugerem para aquela empresa ou para aquele setor, tá? Para que ele possa trabalhar melhor, ser mais produtivo, certo? Então, aí é que tá. Cadê o estalo, né? Que dá em vocês com o conhecimento que vocês já adquiriram até aqui no curso, tá? Então, talvez em grandes empresas a gente não consiga ter tantas ideias, mas nas micro e pequenas empresas a gente consegue fazer sugestões excelentes, porque muitas vezes quem não teve acesso a tanta informação de como funciona a empresa, tem a sua empresa e faz ela trabalhar de uma forma não tão eficiente. E aí entra o conhecimento de vocês. Pois não, Isabela? Boa tarde, professora. Boa A tarde. minha dúvida é referente a quem já tem algum estágio cadastrado no SIGA. No caso, esse estágio eu estou realizando ainda. Ele se finda agora no fim do ano. E na época que eu consegui esse estágio, no caso, dezembro do ano passado, ainda estava essa questão, né? A pandemia e tudo mais. Muito difícil contato com coordenação, e-mails. Então, assim, foi muito difícil adquirir as informações. Só me falaram que eu precisaria, tanto a empresa que agencia os estágios, né, que eu precisaria de um professor orientador, da assinatura da coordenação. Na época, até essa assinatura não veio da coordenação, veio do diretor de centro, né? Eu consegui a assinatura para iniciar o estágio e tudo mais. Aí minha dúvida é, referente a esse estágio que já está cadastrado, eu consegui também um professor orientador e tudo mais, está lá tudo certinho. Serve como para dispensar o estágio 2 ou o estágio 1? Como é que vai ser essa questão dos relatórios? Ou esse diagnóstico organizacional vai ter que ser outra coisa à parte, especificamente para agora, para estágio 1? Certo. Vê só, o estágio 1, ele exige o diagnóstico organizacional. Então, quem estiver fazendo seu estágio, quiser pedir aproveitamento para estágio 1 do currículo de vocês, não tem essa hipótese de aproveitamento, tá? O estágio que vocês, porventura, fazem e que é cadastrado no SIGA, vocês vão poder aproveitar para o estágio supervisionado 2, que é no próximo semestre, certo? Aí sim, no estágio 2, se exige que vocês pratiquem uma imersão numa organização, que é o que a gente chama de estágio, tá? Então, lá é que vocês vão ser dispensados tão somente de imergir na empresa, porque já realizaram essa imersão, como é o seu caso, Isabela, certo? Então, de dezembro do ano passado para cá, você tem um ano de estágio, e aí, quando você for se matricular no próximo semestre, em estágio 2, você não será exigido, obrigado de você, que você realize um novo estágio. Porque você tem o direito na UFPB de aproveitar esse estágio que você cursou agora, tá? Então, tem um momento lá no estágio 2 em que você faz a matrícula, né, junto com todas as disciplinas, e tem um outro momento que se faz o cadastro
no NEPA. NEPA é vamos dizer, o órgão, né, dentro da coordenação que se responsabiliza pelos estágios. E aí você, quando for se cadastrar, aí tem um rol de documentos que você vai apresentar. Um desses documentos é um pedido, um formulário que você preenche, pedindo o aproveitamento do estágio não obrigatório, que é isso que você realiza, tá? Para o estágio obrigatório, que é o que é exigido em estágio 2, certo? E aí você vai ser dispensada de estar estagiando numa empresa. Mas você vai ter que cumprir com as demais exigências da disciplina de estágio 2, que pede, por exemplo, um relatório ao final do semestre, certo? Para a conclusão da disciplina, certo? Em estágio 2. Afora isso, tá? Qualquer aluno da UFPB que estagie, tá? Que tem o seu estágio cadastrado lá no SIGA, porque só é considerado estágio, certo? Se tiver totalmente cadastrado no SIGA, que no SIGA tenha uma cópia do termo de compromisso de estágio assinado por todas as partes, se tiver tudo direitinho lá, é que vocês podem dizer que estão estagiando, certo? A partir disso, significa que o aluno tem a obrigação de, a cada 6 meses de estágio, tá? Inserir lá no cadastro um relatório semestral, também chamado de periódico, certo? Conforme a resolução nossa de estágio. O modelo do relatório está todo lá, certo? Que é o apêndice A5. Os relatórios que são colocados no SIGA são o do modelo do apêndice A5, da resolução. Então, por exemplo, você já completou 6 meses de estágio, Isabela. Você tem, por obrigação, colocar um relatório, modelo apêndice A5, lá no SIGA. E próximo a seu estágio acabar, que é previsto agora para dezembro de 2021, certo? Tipo assim, 20 dias para o seu estágio acabar, ou uma semana, você vai lá e insere o que a gente chama de relatório final, certo? De estágio. Que também é o mesmo modelo, o modelo apêndice A5, certo? Só que qual é a diferença do que você coloca semestral e do que você coloca final? O semestral, você vai fazer um relatório sobre os seus primeiros 6 meses de estágio. O final, no seu caso, vai ser sobre todo o estágio. Tanto sobre os primeiros 6 meses, como os últimos 6 meses, certo? Então, o objetivo é que você fale desses períodos, certo? Respectivamente, dos primeiros 6 meses e depois de todos, porque como ele é o final, vai englobar tanto a última parte como a primeira. Ah, professor, e se meu estágio for prorrogado? Se a empresa pedir que eu fique mais 6 meses? Então, existe um termo aditivo de compromisso de estágio, certo? Que deve ser colocado no SIGA antes que a data encerre do estágio original. Então, antes do prazo, esse aditivo tem que ser colocado lá, adicionado no SIGA, para que comece a recontar os próximos 6 meses. E aí, Professor, o estágio que você vai fazer, o relatório de dezembro de 2021, vai ser outro semestral. Pois não, Jéssica? e se no caso eu não fizer nenhum estágio, eu posso colocar meu trabalho atual? Nesse caso, quem trabalha, quando estiver em estágio 2, todas essas hipóteses de aproveitamento de estágio, de trabalho, é para estágio 2 de vocês, certo? Então, quando chegar o momento de cadastrar no NEPA, certo? Aí vai ter a opção de um formulário para quem vai pedir aproveitamento de experiência profissional, que é o caso de quem trabalha, certo? Para quem estagia, vai pedir o aproveitamento de estágio não obrigatório,
quem trabalha, vai preencher o formulário de aproveitamento de experiência profissional. Agora, esse aproveitamento só é possível se você trabalhar dentro de atividades que tenham relação com o curso de administração. Certo? Então, você, quando for preencher o formulário, você tem que dizer que atividades você pratica dentro da empresa e vai ter que ter uma possível declaração também da empresa dizendo o que é que você faz, certo? Se na sua carteira de trabalho tiver como título algo como auxiliar administrativo, assistente administrativo, gerente, com esses termos aí a gente já aceita, tá? Mas se não tiver um termo que diga de cara que você trabalha com atividades que tenham relação com o curso de administração, então a gente exige também uma declaração da empresa, certo? Dizendo que atividades você exerce, para que a gente possa avaliar e dizer que dispensa você de realizar um estágio porque você já trabalha na área de interesse, certo? Então, assim, em estágio 2, existem vários prazos, certo? E vocês vão ter que ter muito cuidado com esses prazos. E ter muito cuidado com os documentos que vocês vão precisar apresentar. Mas, para isso tudo, no site da coordenação de curso, tem lá um link do lado esquerdo, certo? Que mostra, assim, documentos do NEPA. Vocês clicam lá e vão ter uma página só com tudo que interessa a estágio. Professora? Não só para estágio do currículo novo, como do antigo. Então, vocês vão lá pescar o que é que vai ser de interessante para vocês. Só um minutinho, Jéssica. Eu vou precisar sair agora, tá, professora? Tranquilo. Eu estou trabalhando, viu? Tá certo, Jéssica. Até mais. Muito obrigada, professora. Tchau, tchau. Por nada. Alexandra, pois não? Professora, seria mais outra dúvida. Nesse caso aí da dispensa por experiência profissional, duas dúvidas, na verdade. A gente pode aproveitar, mesmo não estando no emprego e sendo comprovado que já exerceu aquela profissão. E outra dúvida como fazer para cadastrar a empresa? Porque tem que ter vínculo com a UFPB, não é isso? Certo, então vamos lá. Primeiro, se você já trabalhou numa empresa na área de administração, certo? A gente só aproveita se isso aconteceu durante você estar no curso de administração, ou seja, da sua entrada no curso até hoje. Se foi antes de você entrar no curso, não serve. Tá certo? Professor, nesse caso, eu estava na empresa, passei para a administração, continuei na empresa, porém, eu já estou em outra empresa, mas eu não deixo de ter a certificação lá, a comprovação na carteira de trabalho. Pronto. Durante o período, se você, por exemplo, vocês em estágio 2 vão precisar de 200 se eu não me engano, 260 horas de trabalho ou de estágio, certo? Se você tem essas 280 horas de trabalho na organização, enquanto você estava no curso, tranquilo, certo? Você vai estar lá toda a documentação, né, que a gente exige, você cópia da sua carteira de trabalho, do seu contrato de trabalho, o que for, para provar que foi, coincidentemente, durante o período que você está lá, aliás, do que você já estava cursando o curso de administração. Então, você vai colocar também o histórico escolar, tá? Para mostrar que foi do período que você estava já realizando o curso, certo? O outro aspecto é quanto ao convênio da empresa com a UFPB. Olha, até ano passado, certo? A UFPB, ela exigia que as empresas tivessem convênio com ela ou com algum agente de integração.
inclusive quando o aluno ia pedir aproveitamento de experiência profissional, tá? O que foi que mudou? A partir de então, ela viu que não tinha como exigir esse convênio para quem quer aproveitar a experiência profissional. Então, dispensou as empresas, certo? De ter que firmar esse convênio, que não custa nada, não tem qualquer valor financeiro, não paga taxa, nada, certo? Mas precisava, tipo assim, provar ao UFPB que essa empresa realmente existia. E aí a UFPB exigia um rol de documentos à empresa e às vezes demorava um pouco a sair esse convênio, certo? Então, isso hoje é exigido apenas para empresas que querem receber estagiários nossos, tá? Para empresas que têm funcionários e que querem, e os funcionários querem aproveitar, ela já não exige mais esse convênio, certo? Hoje, o que se faz? Nós, da coordenação, certo? Exigimos alguns documentos da empresa, quando você faz o seu cadastro no NEPA, certo? E enviamos o seu pedido de aproveitamento de experiência profissional para o colegiado de curso, tá? Então, esse colegiado de curso se reúne geralmente uma única vez por semestre, e aí eles avaliam todos os pedidos dos alunos nesse sentido, né, de quem quer aproveitar a experiência profissional. Então, como não tem mais essa exigência da empresa ter convênio com a FPB ou com algum agente de integração para fins de aproveitamento de experiência profissional, certo? Todos os pedidos são direcionados ao colegiado, e o colegiado avalia, certo? Se essa empresa existe ou não e tudo mais, e aceita o pedido ou rejeita, tá? Por enquanto, com a presença com a apresentação toda a documentação que a gente pede, nenhum pedido foi rejeitado até hoje, certo? Mas o encaminhamento é esse. Com pedido de aproveitamento de estágio não obrigatório, não precisa. Por quê? Porque o FPB tem toda uma regulamentação própria para isso, e eu, enquanto coordenadora de estágio, sou quem despacho e aceito ou não o pedido de aproveitamento de estágio não obrigatório, tá? Mas o de experiência profissional, todos hoje vão direto para o colegiado de curso e é lá que se analisa o pedido de vocês, tá certo? Inclusive, no site da coordenação, na parte do NEPA, tem lá carta ao colegiado, justamente, todos aqueles que vão pedir aproveitamento de experiência profissional. Eu criei um modelozinho lá de uma carta em que vocês complementam de acordo com a necessidade de vocês, tá? E vocês enviam junto para o cadastro no NEPA, porque é justamente o pedido de vocês direcionado ao colegiado de curso. Tá certo? Então, não precisa mais... Professora, obrigada. disso. Ficou bem esclarecido, porque nessa outra empresa que eu trabalhei, eu procurei saber, porque eu não tenho mais ligação, mas eu procurei saber e não tinha vínculo com a UFPB. Mas como não precisa, já fico mais tranquila. Obrigada, professora. Pronto, por nada. Professora, ainda Pois nesse gancho, eu tenho um estágio também em sistemas, só que assim, ele está com status de cancelado. Só que eu emiti os termos foram anexados tudo certinho, o relatório. Agora, eu não sei se tem alguma implicância por esse status estar lá cancelado e não concluído. Foram 10 meses. E quando eu cancelei, né, concluí, assinei, anexei os termos, entreguei na coordenação na época, ficou como cancelado. Fica com o status de cancelado naqueles cadastros que foram interrompidos antes do tempo. Então, por exemplo, você teria 1 ano de estágio, e aí você ou a empresa pediu para rescindir o termo de compromisso em menos tempo. Aí lá mostra que tenha sido cancelado. Nem acho que
que seja a nomenclatura ideal, né? Mas eu acredito que tenha sido esse o caso, né? Isso. Foram 10 meses. Uhum. Aí, assim, tem alguma implicância? Eu consigo possivelmente um aproveitamento? Consegue o aproveitamento, basta você provar que teve esses 10 meses. Mas lá tem o termo o de início, né? E o do fim, né? Assinado pela coordenação, pela agência, pela empresa e por mim. Pronto, então aí você, quando for realizar seu cadastro, claro, você vai apresentar o termo de compromisso, que é o que dá início ao estágio, e vai apresentar o termo de fim, certo? Porque aí a gente sabe quanto tempo você teve, Obrigada. por nada. Mais alguma dúvida, gente? Deixa eu dizer uma outra coisa. Professora, Pois não, Neilton. boa Olá, Neilton. noite. Oi, boa noite. Boa tarde, desculpa. Escute, eu fiz estágio na Defensoria Pública, de 2017 a 2019, 2 anos. Aí veio esse período agora da pandemia, né? A gente ficou aí mais de um ano parado. Tem como eu estar aproveitando? E atualmente eu também estou na empresa, estou fazendo estágio, e se tem como endossar também. Certo. Vejam só. No penúltimo semestre do curso, vocês vão precisar apresentar as horas complementares flexíveis de vocês, né? E não sei se alguém já teve a curiosidade de ver a resolução das horas complementares, mas a cada semestre de estágio que vocês não aproveitam nas disciplinas de estágio, certo? Vocês podem aproveitar para as horas complementares flexíveis. Então, se eu não me engano, a cada 6 meses vocês ganham 30 horas de horas flexíveis, certo? Então, no seu caso, Neilton, você fez 2 anos na Defensoria Pública, com 6 meses você aproveita para a disciplina de estágio 2, tá? E os outros 3 semestres que você teve, você vai utilizar para as horas complementares flexíveis no penúltimo semestre de curso, tá? Porque com 6 meses, provavelmente você tem a carga horária suficiente exigida para estágio curricular supervisionado 2 no próximo semestre, tá? E aí isso serve de exemplo para todo mundo, tá certo? Agora, experiência profissional não serve para as horas complementares flexíveis, só estágio, tá? E aí, qualquer estágio que tenha ocorrido durante o curso de administração, certo? Vocês vão poder pedir aproveitamento da carga horária para estágio curricular supervisionado 2, que acontece no próximo semestre, certo? Mas aí eu enfatizo aqui novamente, vocês só vão aproveitar para não ser exigido de vocês que estagiem numa outra organização. Mas todos os demais outros requisitos que se exige na disciplina de estágio 2, vocês têm que cumprir. Faltou um requisito, vocês são considerados reprovados em estágio 2, tá? Então, estágio 2 é preciso muita atenção para isso, tá? O aproveitamento de experiência profissional, o aproveitamento de estágio, não dispensa vocês das obrigações da disciplina. Dispensa apenas da obrigação de vocês terem que estagiar novamente. Certo? Pois não, Maria Alice? Ô, professora, perguntando também sobre o futuro, né? Que a senhora falou sobre isso do aproveitamento para horas flexíveis. A senhora já disse que não pode usar experiência profissional, mas eu posso cadastrar agora um estágio não obrigatório como se fosse retroativo, sabe? Ou cadastrar já que o meu trabalho tem um convênio. Meu trabalho tem convênio com a UFPB, aí eu poderia me cadastrar agora como estágio não obrigatório e deixar lá rolando, só para no final eu poder aproveitar como horas flexíveis. Pode? Certo.
Maria Alice, não, você não pode fazer isso, porque, na verdade, você não vai estar estagiando, você já trabalha na organização. Então, isso seria meio que burlar a nossa regulamentação. E isso a gente não permite, certo? Precisa, na verdade, se a empresa fosse aceitar você como estagiária, ela teria que se responsabilizar, certo? Por pagar um seguro de vida para você, tá? E aí a empresa também estaria meio que fraudando, dizendo que paga uma bolsa para você de estágio e tudo mais, entendeu? Então, assim não serve. Assim não serve, tá? Não é difícil. Sim, se em 2018 você estagiou, mas olhe, você estagiou e cadastrou no Cigarra, porque o que a gente chama de estágio é o estágio legal. É aquele que você teve um termo de compromisso que foi assinado pela UFPB, por você e pela empresa, certo? E aí, se não tiver sido nesse procedimento, então você nem estagiou. Não, não pode cadastrar agora para o que passou. Entendeu? Então, assim, oficialmente, esse estágio que você fez na empresa não foi estágio, tá? Foi trabalho. É isso que o que a lei do estágio coloca, certo? Para isso. Tanto que, assim, muita gente diz, eu estagiei em tal empresa. Aí eu disse, foi. A gente procura no sistema, cadê o estágio desse aluno? Né? Quer dizer, o aluno fez um estágio sem a autorização da UFPB. Sem autorização da UFPB, ninguém realiza estágio. Certo? Não existe. É preciso cumprir todos os requisitos. Então, tanto é que, assim, se houver uma fiscalização, se chegarem na empresa auditores do Ministério do Trabalho, eles vão exigir da empresa que assine sua carteira de trabalho, porque como estagiária você não está. Entendeu? Porque para estar, teria que ter um termo de compromisso assinado também pela UFPB. Entendeu? Então, tem toda essa legalidade por trás que limita, assim, determina o que pode e o que não pode ser feito. Então, tem que ter cuidado com isso. Agora, deixa eu dizer, não é difícil conseguir essas horas complementares flexíveis, certo? Tem muitos cursos online, e esses cursos online devem ser na área de administração, correlata a qualquer área da administração, certo? Vocês fazem, ou, agora, para isso, eu sugiro, leiam a resolução. Vejam quantas horas de um certificado online vocês conseguem e quantas horas a nossa resolução dá para esse certificado. Então, assim, não é, por exemplo, eu faço um curso de 50 horas, vamos dizer, na Fundação Bradesco, e eu já tenho 50 horas de horas complementares flexíveis. Não, certo? A nossa resolução determina que, por exemplo, você tem um certificado de um curso na área de qualquer área, e aí lhe dá um certificado de que você fez 50 horas desse curso online. Aí vocês vão na nossa resolução e vão ver que cursos com mais de 40 horas ou com mais de 50 horas, cada um vai equivaler a 30 horas, por exemplo. Então, o que vai valer são as 30 horas que a nossa resolução dá para as suas 50 horas de curso, certo? Então, não é 50 horas, aquele certificado vai valer, na verdade, 30 horas para vocês. Então, é preciso vocês lerem essas resoluções, que são os guias para vocês, certo? Para quando chegar perto, não estar desesperado, tá? E os cursos online só servem cursos a partir de 15 horas. Cursos de 5 horas, cursos de 1 hora, não valem, tá bom?
Então, deem uma olhada nessas horas complementares flexíveis, para vocês não perderem tempo, enchendo de certificado de 5 horas, de 5 horas, de 5 horas, de 10 horas, quando, na verdade, eles não valem, a gente só aceita a partir de 15 horas de cursos online, tá certo? Além de participação em congressos e tudo, tem congresso que dura uma semana e vem com 200 horas, esse congresso não vai valer 200 horas, certo? A gente dá um valor, olha, para congresso de até 200 horas, aliás, a gente valora, assim, se o congresso foi nacional, internacional, local, e aí a gente estipula quanto é cada congresso desse, tá certo? Pois não, Alexandra? Professora, creio que a senhora falou, mas eu não escutei. São quantas horas que a gente precisa de horas flexíveis no final do curso? Olha, para quem é do currículo de vocês, se eu não me engano, é 180 horas. Professora, a gente fez aquele curso. Para quem fez aquele curso de trilhas em administração, vai equivaler à quantidade total do curso ou vai ter aquela tabela, essa tabela que a senhora falou mais ou menos? Tudo passa pela tabela. Tudo passa pela tabela. Certo? Tá certo, obrigada. Por nada. Mais alguma dúvida, gente? Então, por nada, alguém. Professora, eu tenho. Nesse caso, essas horas flexíveis, elas têm um período pré-determinado para fazer esse aproveitamento, né? Se eu não me engano, é no último ou penúltimo período, não é isso? No penúltimo período de curso, aí vocês recebem um comunicado da coordenação dizendo que vocês têm que apresentar os documentos. Porque, assim, como eu fiz a reopção de curso, eu praticamente estou com minha matrícula de 2019, mas ano que vem eu já termino. Porque eu aproveitei muitas disciplinas do curso de administração de bananeiras. Então, eu fiquei com essa dúvida. Será que eu vou poder fazer esse aproveitamento? Pode fazer. Vindo de curso de administração, não tem problema. Ah, Certo? tá. Porque aí vai contar a partir de lá também. Ah, tá, tudo bem. Uhum. Mais alguém quer falar? Professora Beatriz está falando no chat. No chat. Tá ok, Beatriz, tranquilo. Não tem problema. Então, vejam, gente, essa disciplina, estágio curricular, supervisionado 1, tá? Ela não tem complicações e vocês vão meio que ficar livres durante ele, certo? Vocês vão ter que elaborar um diagnóstico organizacional de uma empresa toda ou de apenas um setor dela, e para isso, vocês vão ter que pedir a autorização dela para realizar isso, porque ninguém vai buscar informações de uma empresa sem a autorização dela, certo? E para esse semestre, para ajudar vocês na orientação desse diagnóstico, vocês precisam pedir, certo? A convidar algum professor do nosso departamento de administração, tá? Para ser orientador de vocês durante esse semestre, tá? Que mais? Nas datas que constam no SIGA-A, tem lá avaliação 1, avaliação 2 e avaliação 3. Tem que me ser entregue, naquelas datas, a ficha de avaliação do orientador de vocês sobre o trabalho de vocês no diagnóstico, naquelas datas, tá certo? Se alguém perder uma data daquela, vai ter direito a uma reposição na data de reposição, certo? Perdeu 2, reprovado, tá certo? Então, vocês vão me entregar 3 fichas de avaliação, em que vai ter a assinatura de vocês, do orientador, e a nota que ele vai dar a vocês por aquele período, certo? E quando forem me entregar a ficha 3, me envia a ficha 3 e me envia o diagnóstico completo, tá certo? Então, assim, não tem complicação, não tem chance de ser reprovado por falta, porque a gente não tem horário, tá certo? E aí eu reitero novamente, quem precisar falar comigo,
manda e-mail, certo? Sempre dizendo, ó, professor, sou seu aluno da disciplina tal e queria tal informação, tá certo? Porque, como são muitos alunos e tem os alunos de estágio que não são do estágio de vocês, então eu preciso sempre saber que estágio que é e de que currículo é para poder dar a informação correta, certo? Então, fiquem à vontade, vão atrás do orientador para vocês e dessa empresa para fazer o diagnóstico de vocês, tá certo? Professora, só uma Pois última não. dúvida. Além das fichas de avaliação, tem que enviar algum documento formal do orientador, dizendo que ele vai ser meu orientador e tal, ou não? Não é necessário essa formalidade? Não, não vai, aqui em estágio 1 não vai ser necessário, Ok, obrigada, professor. viu? Por nada, tá certo? Então, gente, se ninguém tem mais alguma pergunta a fazer, eu dou por encerrada essa nossa reunião, tá? E, como disse, sempre por nada, Joana, estou sempre à disposição de vocês, tá bom? Havendo necessidade, eu marco novamente um outro encontro virtual desse para a gente conversar, tá certo? Então, fico disponível por e-mail a qualquer hora para vocês. Obrigada pela participação, certo? E bom trabalho. Bom aprendizado. Tchau, tchau. Professora, eu queria falar com a senhora no final. Pois Termine de não, fazer a gravação. vou interromper agora.